ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá, olá, meu irmão, meu amigo que acompanha o nosso canal aqui no YouTube. Em nosso vídeo anterior, nós falamos como o mundo em geral e os cristãos em particular têm estado apreensivos com o coronavírus. E muitos até dizem: este é um sinal do fim do mundo. Jesus está voltando. Como nós vimos, esta apreensão com o que chamamos de sinais do tempo do fim não é algo típico apenas deste século XXI. Nós podemos voltar ao primeiro século e nós vamos encontrar até mesmo os discípulos de Jesus ansiosos, apreensivos, aflitos com o fim do mundo e também com o seu retorno. Vamos ler o que nós já lemos em nosso vídeo anterior, o livro de Mateus capítulo 24, verso 3. Diz o seguinte: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha, Jesus nem havia começado a falar dos sinais do tempo do fim. Isso só acontece no capítulo 24 a partir do verso 5. Aliás, em todo o capítulo 24, Jesus fala especificamente desses sinais. No entanto, lá no verso 8, o próprio Jesus considerava estes sinais dos quais ele estava falando como o princípio das dores. Vejam lá o verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. A verdade, pessoal, é que as pessoas em geral estão apreensivas sem se ater aos verdadeiros sinais do tempo do fim que estão além deste princípio de dores. Outro dia eu conversava com um amigo que me disse o seguinte sobre esta pandemia, sobre o coronavírus que o mundo está vivendo neste ano. E ele me disse: Walter, nunca sequer imaginei que viveríamos tempos tão difíceis. Mas olha, ele me disse, isto é apenas um aperitivo. Ou seja, pessoal, o que ele estava querendo dizer é que estamos vivendo um princípio das dores. Um outro amigo meu, também de longa data, ele me disse: Walter, não estamos sabendo interpretar corretamente alguns aspectos das Escrituras, bem como entendemos superficialmente Mateus 24 e Lucas 21. E ele me disse: o fim será diferente e bem pior do que nós imaginamos. E ele completou dizendo a seguinte frase: olha só, estamos fazendo a leitura errada dos sinais do tempo do fim. Esta porção de sinais que especialmente no último século se avolumaram, claro, são sinais que apontam para a volta de Jesus. Mas os sinais realmente importantes estão além destes, que nós chamamos princípio de dores. Bem, agora eu quero estudar com vocês apenas um sinal de grande importância que antecederá o regresso de Jesus e marcará com grande força o fim dos tempos, que também era a preocupação dos discípulos. E este sinal sobre o qual nós iremos falar está
além do princípio das dores que nós estamos vivendo. E isto ocorrerá em função do cumprimento da profecia de Ezequiel 37. E eu quero dizer para vocês que sobre o real significado da profecia de Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, eu falo daqui a pouco para vocês. Após falar com os seus discípulos sobre inúmeros sinais do tempo do fim, mas que ele considerava como princípio das dores, Jesus os convida a observar os sinais que estariam acontecendo não apenas, pessoal, no mundo físico, mas especialmente no mundo espiritual. E na verdade é isto que importa. Jesus os convida a observar o mundo espiritual e então aprender com este tipo de sinal, porque são os sinais do tempo do fim no mundo espiritual que realmente importam. Vamos ler Mateus capítulo 24, mesmo capítulo, versos 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Pessoal, esta é a menor das parábolas de Jesus e, no entanto, tem uma aplicação extraordinária para o tempo do fim. Em primeiro lugar, Jesus não está falando de um pé de figo e nem está falando da estação do verão. Se você entender o que significa a figueira da parábola, vai ficar cristalino para você também o que significa o verão. O que ele quis dizer com a palavra, com a parábola sobre a figueira? Vamos ver alguns textos bíblicos para entender o que realmente é a figueira. Oséias 9, verso 10. E eu vou ler só a primeira parte. Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Vocês conseguem entender o que significa a figueira? Olha, vamos ler também Jeremias 24, de 3 a 5. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos. Os figos muito bons e os muito ruins, que de tão ruins que são, não se podem comer. Então a mim me veio a palavra do Senhor outra vez, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo por que vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá. Então, ficou claro para você o que a figueira simboliza Israel? Jesus não estava falando de um pé de figo, nem da estação do verão. Ele estava falando de Israel. Sei que muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer na parábola da figueira um extraordinário sinal do tempo do fim. Na verdade, muitos se especializaram em estudar Daniel e Apocalipse como se fossem estes os únicos livros proféticos da Bíblia. Mas, pessoal, em vez de ficar focados apenas em Roma, no Vaticano e nos Estados Unidos, por que não olhamos para Israel? É necessário observar o que está acontecendo em Israel e também com os judeus. Eu costumo dizer que Israel é o relógio de Deus. Eu quero perguntar a vocês, por acaso Israel, a figueira de Deus, começou a florescer? Vejam, já se vão 2000 anos que Jesus proferiu esta profecia e eu tenho algumas informações importantes para dar a vocês. Bem, nós entendemos claramente que em 14 de maio de 1948, há 70 e poucos anos, em cumprimento às profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e até Zacarias, depois de quase 2000 anos,
de Israel vivendo na diáspora, eles voltaram à terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Israel, a partir desta data, era novamente uma nação. Querem ver? Isaías capítulo 66, verso 8. Olha que extraordinário. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Pessoal, no entanto, apesar de Israel ter voltado à terra prometida, ainda não voltou para Deus. Podemos dizer que em 1948 a figueira foi plantada. Israel nasceu como nação, mas os seus brotos ainda demorariam algum tempo para florescer. Ou seja, um remanescente do povo de Deus em Israel ainda estaria por surgir em grande medida. Sempre houve, pessoal, mesmo nesses 2000 anos da diáspora, uns poucos judeus que reconheceram a Jesus como o Messias prometido de Israel. Mas após 1967, depois de vários milagres que Israel viu na Guerra dos 6 Dias e depois da reconquista do lado ocidental de Jerusalém, começou a crescer sensivelmente o número de judeus que passaram a crer que Jesus era sim o Messias prometido a Israel e Jesus é sim o Salvador. Em 1967, só para que vocês tenham uma ideia, havia apenas cerca de 50 judeus messiânicos, ou seja, que criam em Jesus. Mas há 10 anos atrás, os judeus ortodoxos fizeram um censo para saber quantos judeus messiânicos havia em toda a comunidade judaica internacional, mundial. Esse censo revelou, sabe o quê? Que havia mais de 1 milhão de judeus em todo o mundo que creem em Jesus como Messias prometido na Escritura. Pessoal, sem sombra de dúvida, já se pode ver que a figueira, Israel, já começa a florescer. Os seus ramos se renovam e as suas primeiras folhas já brotam. Israel, a figueira, pessoal, está florescendo. Quem tem olhos para ver, que veja. Apenas em Israel há mais de 100 congregações judaico-messiânicas, não são igrejas cristãs, congregações, sinagogas judaico-messiânicas, que como os apóstolos aceitam a Jesus como Messias de Israel e o seu Salvador. Israel representa assim a figueira da parábola descrita por Jesus. A figueira Israel já floresceu e tem crescido bastante. É o que está acontecendo não em função da ação missionária dos cristãos em geral, mas por obra do Espírito de Deus. A parábola da figueira é uma profecia para a qual os cristãos não dão a menor importância, mas esta profecia está em franco cumprimento. Como diz o apóstolo João no livro do Apocalipse, eu e você precisamos, na verdade, pessoal, adquirir um colírio para os nossos olhos espirituais, a fim de vermos a figueira, a fim de vermos Israel florescer, ou seja, vermos os remanescentes, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, brotarem como um prenúncio de que o verão, o tempo do fim, é chegado. Quero falar rapidamente de outros 2 sinais que já acontecem. Este é um tema que eu trato especificamente em um vídeo que tem por título A Profecia Esquecida. Dê uma olhada lá. Mas vamos ler o que está no livro de Mateus, capítulo 23, versos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Pessoal, o verso 37, o primeiro desses três que nós lemos, é muito conhecido. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. O verso 38, os cristãos em geral entendem pelo menos o seu significado histórico. Mas o verso 39, eu vou ler de novo. Declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Você já ouviu aí do púlpito da sua igreja, não sei qual a sua denominação, qualquer que seja ela, algum pregador discorrer sobre o verso 39 de Mateus 23? Olha, pela terceira vez eu vou ler de novo. Declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Se isto não é uma profecia, eu não sei mais o que dizer, mas o fato é que os judeus só voltariam a ver a Jesus. E aqui fica claro que ele se refere ao seu retorno, quando um pouco antes desse retorno, eles o reconhecessem como Messias e como Salvador. Bem, sobre esse tema eu convido mais uma vez vocês a assistirem o vídeo A Profecia Esquecida. A profecia contida, agora sim eu quero falar sobre a visão de Ezequiel. A profecia contida na visão do profeta Ezequiel sobre o vale dos ossos secos já está se cumprindo diante dos nossos olhos, daqueles que realmente querem ver, diante dos olhos daqueles que realmente querem ver. Ou você acha que o que aconteceu com Saulo de Tarso, quando ia pela estrada de Damasco, que mudou completamente a sua vida, foi um fato isolado? O que aconteceu com Saulo de Tarso não deixa de maneira nenhuma de ser também profético. Uma profecia. Nas últimas 5 décadas, milhares e milhares de judeus têm reconhecido Jesus como o Messias de Israel. Vejam o que diz a escritora Sandra Teplinsky em seu livro A Unção de Israel, na página 131. A salvação dos judeus em larga escala aterroriza o inimigo, porque ele anuncia a volta de Jesus. Uma renomada escritora, em um livro que ela escreveu intitulado Atos dos Apóstolos, no capítulo 35, nos diz que no final dos tempos, um grande contingente de judeus, à semelhança do apóstolo Paulo, quando ele aceitou a Jesus como Messias e Salvador, na estrada em direção a Damasco, também reconhecerá, também aceitará Jesus como Messias, e isso dará um impacto jamais visto na pregação final do Evangelho. Essa escritora diz o seguinte: há entre os judeus alguns que, como Saulo de Tarso, são poderosos nas Escrituras, e estes proclamarão com maravilhoso poder a imutabilidade da lei de Deus. O Deus de Israel fará com que isto ocorra em nossos dias. Quero ler para vocês o que disse o profeta Ezequiel, então, do capítulo 37, que discorre sobre o vale dos ossos secos. É importantíssimo que você leia o quanto antes o capítulo inteiro, mas eu quero ler dos versos 11 até o verso 14. Então ele me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor,
eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis. Quero dizer para vocês que eu mesmo já preguei sobre o Vale dos Ossos Secos, aplicando esta história, esta visão de Ezequiel, a um reavivamento que haveria na igreja. Mas é claro que a visão do Vale dos Ossos Secos se refere a Israel e não à igreja. Deus mesmo disse ao profeta: estes ossos são toda a casa de Israel. E olha, não me venha dizer que Israel aqui se refere à igreja. Por favor, isto é o que eu chamo, e o mundo em geral chama, de teologia da substituição. Ou seja, a igreja se acha agora que ela é o Israel. E eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você acha que os últimos capítulos da história de pecado deste nosso mundo ocorrerão sem a participação efetiva e sem o envolvimento de Israel? Eu poderia ler para vocês o livro do Apocalipse, mas antes que você faça isso, quero te convidar a ler o livro de Ezequiel e Zacarias, especialmente esses dois, mas como prova de que o Espírito de Deus será dado em grande medida a Israel, o povo escolhido por Deus. Quero ler para vocês Isaías 44, versos 1 a 4. Ah, é fantástico. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu. Não está falando para a igreja, Isaías falou para o seu povo. Podemos fazer uma aplicação, mas essas palavras são dirigidas para Israel, o povo de Isaías. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi, diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. O apóstolo Paulo, fazendo uma midrash, uma referência ao profeta Isaías, ele escreve lá em Romanos 9, 27 e 28, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, um remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. O Espírito de Deus, qual água sobre uma terra seca, será enviado a este mundo em uma última tentativa da misericórdia e da graça de Deus. Mas isto ocorrerá de forma extraordinária, especialmente sobre o povo eleito de Deus. E como disse Isaías, a sua descendência. Portanto, embora o mundo esteja apreensivo com o coronavírus e só se fala aí da quarentena, os maiores sinais do tempo do fim não ocorrerão sem a participação direta de Israel, o povo eleito de Deus. Portanto, é tempo de arrependimento e de confissão. Mas, infelizmente, pelo que eu noto, as igrejas cristãs não estão indo nesta direção. E eu digo para vocês que a igreja está necessitando de um Josias, de um rei Josias do século 21. Olá, pessoal, eu quero convidar você, se porventura você apreciou esse vídeo, a curtir, também a compartilhar e faça algo pouco mais. Inscreva-se aí em nosso canal, youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.